Graça e paz, irmãos, boa noite. Com a graça de Deus, nós estamos aqui para louvar, agradecer ao Senhor, agradecer o nome dEle, falar da palavra dEle. Conforme Ele nos dá graça, nós vamos fluindo no Espírito do Senhor. Hoje, minha esposa perguntou para mim, agora há pouco, o que você vai pregar? Eu falei, olha, eu ainda não sei. Não sei o que eu vou pregar. E deitei um pouco lá na sala de casa e comecei a olhar as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Comecei a voltar um pouco no tempo e ver como o Senhor nos trouxe com um amor tão grande, com uma graça que o próprio nome já diz, é um favor que nós não merecíamos e não merecemos. Então, eu não tive dúvidas que é para eu falar sobre a fé. Dúvida nenhuma. Quando nós nos convertemos, nós conhecemos Deus. E Ele transformou o nosso espírito. Então nós começamos a observar a palavra dEle, nós começamos a ler, nos interessar pelo Senhor, ler a Bíblia, nós começamos a orar, ou seja, o nosso espírito foi ativado. Um pouco depois, com a graça de Deus, se achegou a nós a palavra do Espírito, a palavra de vida no Espírito. Então nos foi ensinado que nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. E foi nos ensinado que esse Espírito que nós somos não é o nosso corpo. E esse espírito tem todas as características do corpo físico. O nosso corpo físico tem um cérebro que pensa, que comanda, que é comandado pela alma. O nosso corpo espiritual, nosso homem interior, também tem um cérebro que é comandado pelo Espírito de Deus. O nosso corpo físico tem mãos, pés. O nosso corpo espiritual também tem mãos e pés. Todas essas coisas comandadas pelo Espírito do Senhor. O nosso corpo natural tem boca e ele fala, ele se expressa na língua que nós nascemos. Nós nascemos aqui no Brasil, nós falamos português. Se tivéssemos nascido na Inglaterra, falaríamos inglês. O nosso homem espiritual, nosso homem interior também tem boca e também fala. E para ele, Deus deu uma linguagem sobrenatural, uma linguagem do Espírito, que foi aquela que veio sobre os apóstolos, quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, simbolizando ali o batismo de toda a igreja. Então o homem espiritual que está dentro de você, ele já tem essa língua
ou essa linguagem espiritual. É só você ativar essa linguagem, que é o tal do batismo no Espírito Santo. Que você precisa entender que você já é batizado no Espírito Santo, conforme os apóstolos foram batizados lá em Pentecostes. Jesus morreu uma vez na cruz. Não é necessário que ele morra de novo porque você se converteu hoje. Ele morreu uma vez só. Então você aceita a morte dele por você e recebe o novo nascimento. Então você, tendo a certeza de que você foi batizado pelo Espírito Santo, lá em Pentecostes, quando toda a igreja, simbolizada pelos apóstolos, foi batizada, você também simplesmente recebe o batismo. Você aceita. Como você aceitou Jesus? Você aceita que você foi batizado. E o que vai acontecer é que o seu espírito vai começar a falar uma linguagem do Espírito, que você não vai entender com a sua mente. O seu cérebro natural, que nós falamos que você possui, eu possuo, ele não vai entender, a linguagem do Espírito, porque essa linguagem é uma linguagem de Deus. A palavra de Deus fala assim, que aquele que fala em línguas não fala aos homens, ou seja, você não vai falar a você nem a ninguém, mas fala a Deus e em espírito ora mistérios. Ou seja, são coisas muito além do que simplesmente a vida natural, quando você ativa o seu espírito e permite que ele ore em línguas. Ora, quando nós observamos essas coisas, nós nos deparamos com a palavra de Deus, que dizem 4 vezes na palavra, está escrito o modo em que nós temos que viver aqui nesse mundo. Lá em Abacuque está escrito: o justo viverá pela fé. Em Romanos está escrito: o justo viverá pela fé. Em Gálatas está escrito: o justo viverá pela fé. E em Hebreus está escrito: o justo viverá pela fé. Então esse é o modo de vida que o Senhor estabeleceu para nós. É o modo de vida pela fé, que passa por você dar credibilidade à palavra de Deus e orar no Espírito, orar em línguas. Pela fé, você entende que o que está escrito é verdade. Pela fé, você aceita e você gasta tempo com aquilo. Você vai na Bíblia e você vai buscar os versículos relacionados com oração em línguas. Você vai interagir com isso. Você vai pensar aquilo que a palavra de Deus apresenta para você. Tudo isso é um modo de vida de fé. Sem fé, nós não conseguimos andar por esses lugares. Por quê? Porque esses lugares são lugares que para nós mesmos naturais, quanto naturais, são loucura. Abra em Hebreus,
Abre em Hebreus 11, que a gente acha que vai ler o último versículo do 10. Que eu acho que é lá que está. Vamos ver aqui. Isso. Vamos ler primeiro Hebreus 10, 39. A palavra de Deus diz assim: nós mesmos, porém não somos daqueles de medroso recuo para dentro da perdição, mas somos daqueles da fé, exercida para dentro da possessão comprada da nossa alma. Ou seja, a palavra de Deus para o homem natural, ela é loucura. Para Deus, o homem que anda pelo natural é uma perdição. Deus nunca energizou uma pessoa no espírito, ou seja, tornou ela filho de Deus, ou seja, filho aqui na terra de um Deus que é espírito. Então é filho espiritual de Deus. Como vai poder haver uma relação carnal desta pessoa com um Deus que é espiritual? Como é possível isso? Isso não é possível. Para nós nos relacionarmos com Deus, é preciso fé. É preciso nós irmos nos tornando seres espirituais, orando em línguas. A oração em línguas ela vai edificar a nossa vida. Ela vai edificar a nossa fé. Ela vai nos dar, ela vai nos ensinar no nosso cérebro espiritual Deus. Como que você aprende carnalmente aqui na terra? Se você quiser se formar médico, você vai num curso de médico, vai ter lá vai aprender, estudar tantos anos e vai poder falar com propriedade daquilo. Qualquer outra profissão é a mesma coisa. Qualquer coisa que a pessoa quiser ser aqui, ou quiser fazer, quiser ser um psicólogo, ela vai ter que ir por esses meios, colocar dentro do cérebro dela aquela informação. Agora, quando o assunto é Deus, quando o assunto é a sua palavra, quando o assunto é viver verdadeiramente no Espírito, viver verdadeiramente pela fé, então nós temos que colocar para dentro do cérebro do homem interior o ensinamento de Deus. Como? Pela oração em línguas. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que ora em línguas, ora mistérios. Quando você pela fé abraça essa linguagem sobrenatural, gasta tempo com ela, quando você entendeu e não permite que o inimigo tire isso de você, quando você observou essas coisas e você tomou uma decisão e falou assim: é isso, está aí na Bíblia escrito, eu estou tendo ensinamento disso pela palavra de Deus e eu vou exercer essa autoridade em mim.
Eu vou orar em línguas. Eu vou buscar ler na palavra onde está escrito sobre isso. Eu vou me inteirar disso aí. E eu vou orar em línguas. Se está escrito que edifica, é porque edifica. Quando você fez isso, certamente não se subestime e nem ache que é diferente disso. O diabo estava te observando. E ele então, ele falou assim: será que esse moço, será que essa moça é capaz de crer? Então, o que começa a haver é uma batalha. É uma batalha de instigamento da sua carne contra o seu espírito. Isso já ocorre pela própria oração em línguas, que a sua carne não vai entender o que está sendo falado, as mudanças que o Espírito Santo vai promovendo na gente, a sua carne não vai entender, e você, pela fé, vai andando, pela fé vai caminhando, ainda que a situação pareça que está um tanto quanto pior do que antes. Pela fé você vai andando, sempre vivendo conforme Deus falou 4 vezes. Uma no Velho Testamento, 3 no Novo Testamento. Você viverá pela fé, não é pelo que você vê e nem pelo que você sente. Então ele vai tentar tirar isso de você. A hora que você perceber, você pensa que está orando, mas você está só de vez em quando abrindo a boca rapidamente, mas não está dedicando tempo para aquilo. Quando ele faz isso com uma pessoa, ele está simplesmente atrasando essa pessoa dela se encher do conhecimento, da revelação de Deus. Isso é uma artimanha do diabo. Então você precisa romper essa barreira. A vida de fé, ela requer algumas coisas. Por mais que a graça de Deus comanda tudo isso, nem mesmo quando você diz: Jesus, eu te amo, você não diz isso por você. Você diz isso porque a graça de Deus veio sobre você, e por aquela graça você diz: Jesus, eu te amo. Então, quando você está correndo essa carreira que foi proposta para você, e o inimigo vem e tenta te atrasar, por mais que a graça de Deus comande tudo isso, nós temos que ser exatamente como o Senhor disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo. A graça de Deus não é porque ela é senhora da nossa vida, que nós não vamos precisar, às vezes, nos esforçar. Você precisa de muito esforço para descansar. Se é que você entende o que eu estou falando. Tenta descansar no meio de uma prova. Você vai precisar de ânimo. Você vai precisar se desligar de tudo. Você vai precisar se entregar para o Espírito Santo. Não é porque a graça de Deus é sobre nós, comanda a nossa vida, que nós não precisamos trabalhar. Ora, o apóstolo Paulo disse assim: eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Em vigílias muitas vezes, em jejum muitas vezes, e foi falando. Mas aí ele para e diz assim: todavia, não eu,
mas a graça de Deus que habita em mim. Esse é o segredo. O segredo não está no que nós fazemos, porque Deus pode nos parar, Deus pode fazer a gente andar devagar, Deus pode nos acelerar. O importante é estarmos debaixo da orientação dele. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque senão choca. A pessoa fica chocada às vezes, né? Quando a gente aqui fala que o Senhor é que vai fazer. Mas o que eu faço não vale nada? Se está sob a orientação do Senhor, é de muita valia. Tem um propósito naquilo. Se não está sob a orientação do Senhor, busque o Senhor. Não tente mudar. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que foi chamado sendo funcionário, vou usar outras palavras, né? Lá fala escravo. Aqueles tempos antigos. Você foi chamado sendo funcionário, não busque ser patrão. Se você for chamado sendo patrão, não busque ser funcionário. Se você for chamado solteiro, não busque casar-se. Se você for chamado casado, não busque separar-se. Cada um permaneça no estado em que foi chamado. Esse é o princípio de Deus. A partir dali, a gente se entrega pela fé à graça de Deus e deixa Ele trabalhar, orando em línguas, hora após hora. Quanto mais tempo, melhor. Deus não está bravo com você, porque você orou 5 minutos em línguas hoje. Ele está feliz, muito feliz com você, pelos 5 minutos que você destinou para isso. Mas o quanto você quer de Deus? O que é que você quer de Deus? Você quer viver mesmo a presença dEle? Você quer aquele Deus que está escrito na palavra dEle? O Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que irrompe uma questão, o Deus que está com você, que dá sabedoria na hora que você precisa dela. Ou seja, um Deus operante, um evangelho eficaz. Ou você quer um Deus que você pensa nele, mas ele tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, som algum não sai da sua boca. Esse não é o nosso Deus. Esse é o Deus das outras nações, diz o salmista. Nosso Deus não é assim. Então nós precisamos mergulhar pela fé, de cabeça, na palavra dele. Buscá-lo como se fosse a última coisa que nós estivéssemos fazendo aqui em cima da face da terra. Que eu garanto para você, é só irromper essa barreira da carne. Lembra quando Jesus foi levado no penhasco? Se não me engano, a primeira vez que ele pregou, pegaram ele nas costas, uma multidão, e levaram para jogar no penhasco para baixo, de tão irritado que ficaram com a pregação dele. Por isso que a unção causa isso. Não se espante na sua vida. Quando o Espírito de Deus chegar, essas coisas elas sobrevêm, viu? Não fique bravo com as pessoas. Jesus não xingou ninguém que estava ali. Ele sabia. A unção de Deus sobre a vida de uma pessoa causa estranheza nas outras.
Causa uma série de tipos de reação, né? E eles pegaram Jesus para jogar ele no penhasco. Era uma multidão. E diz a palavra de Deus que Jesus simplesmente virou e irrompeu. Passou no meio deles e foi embora. Eles ficaram lá brigando sozinhos. É isso que acontece conosco quando a gente anda com o Espírito de Deus. Às vezes uma situação surge, aí você descansa e irrompe ela. A hora que você sai lá do outro lado, você fala, não, como é que eu apareci aqui? Como é que eu cheguei aqui? São situações em Deus, um Deus operante. Esse Deus, nós precisamos dele, porque é esse Deus que nós vamos chegar com uma outra pessoa e falar assim para ela: você está vendo essa questão que você está passando aí? Eu conheço um Deus que já levou isso aí de você. Em nome de Jesus Cristo, ser curada, e a pessoa é curada, porque esse Deus vai estar operando na sua vida. Esse Deus vai estar andando com você. Tudo por quê? Porque você, pela fé, como está escrito, buscou a Ele, orou com essa linguagem sobrenatural. A palavra de Deus, naquele versículo, ela diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Se você em casa tiver curiosidade de pegar onde está escrito isso, Romanos, né? Uns versículos antes, e ler o contexto disso aí, então você vai ver que diz ali que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está dizendo ali? Quem é que ama a Deus? Quem permite que o Espírito Santo venha e ore através dele a Deus. Por quê que essa pessoa ama a Deus? Porque ela está permitindo Deus trabalhar com ela. Ela está permitindo, dando autorização para Deus, para Ele fazer com ela o que Ele quer, não mais o que ela quer. Essa ama a Deus. Essa Jesus não vai chegar para ela e falar assim: vocês têm por pai o diabo, e ele é vosso pai desde o princípio. Não vai. Esses não fazem parte da sinagoga de Satanás. Não. Esses são filhos de Deus, sabem quem é o seu pai e se entregam a ele. Leia depois esse texto lá, você vai ver que lindo que é isso. Como eu amo a Deus, se entregando a Ele, deixando Ele trabalhar. E como eu disse, para você irromper certas coisas, por mais que a graça de Deus esteja comandando tudo isso, e essa graça vem sobre nós, e nós às vezes precisamos estar em um lugar com Deus e ficar ali. Ficar ali. Fazer coisas, às vezes, que para a gente parece um pouco estranha, né? Eu vou orar. Começa a orar, aí a sua carne vai falar assim para você: já chega. Aí você, como esforço da graça, diz assim: eu vou orar mais uma hora. E vai. E vai. Passou o tempo, já chega. Tá, mas eu vou mais uma hora.
Você não tem noção, quando você irromper essa barreira, o que te espera do outro lado. É o teu pai que te espera do outro lado. Isso vale para oração em línguas, isso vale para meditação na palavra. Sentou para ler a Bíblia, 10 minutos, linha. Cabeça viajou, não, peraí, volta. Eu vou ler 1 hora isso aqui. Isso não é um esforço natural. Isso é um esforço que vem da graça de Deus. E nós precisamos dele. A gente não pode ter uma fé que naufrague. O apóstolo Paulo fala isso. Muitos naufragaram na fé, né? A nossa fé, se a gente for por esses caminhos, a gente vai chegar num ponto, e é esse ponto que faz as coisas acontecerem. Quer ver? Vamos ler. Abra lá em Abacuque. Abacuque foi falar com Deus. A gente já leu aqui algumas vezes o versículo 1 do 2º capítulo, onde ele diz o modo com que nós hoje podemos esperar a palavra de Deus dentro do nosso espírito. E aí ele vai falando, Deus mostra para ele o que ele vai fazer. Quando você estiver nessa situação de no espírito estar buscando a Deus, aonde Abacuque fala aqui, o versículo que nós lemos, é o capítulo 2, versículo 4. Olha como que é a alma da pessoa que ela não está deixando Deus trabalhar com ela. Eis que a alma dele, que está orgulhosa, não é reta nele. Ou seja, uma alma torta. Mas aí ele completa: mas o justo, pela sua fé, viverá. Agora, o que eu queria dizer aqui, capítulo 3, versículo 17. Esse é o ponto que nós temos que chegar, e a fé nos leva nesse ponto. A oração em línguas e a fé, ela vai fazer com que a gente verdadeiramente experimente essas coisas aqui. Diz assim, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vara da videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que os rebanhos sejam arrebatados de junto do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os pés das corças, e me fará andar sobre os meus locais altos. Isso é perfeitamente possível, nós chegarmos nesse ponto. E não é porque se abate uma desgraça na nossa vida que nós vamos chegar nesse ponto. Não. Pense hoje na sua fé, pense hoje na sua vida, pense naquilo que você olha, pense nas almas que você tem que ganhar. Eu digo você tem, né? Mas nas almas que estão aí para a gente ganhar.
Pense em tudo isso e entre nesse lugar. Em Cantares está escrito assim, aqui, ó, Cantares 2:10. A fé operante, ela começa lá em Abacuque, ainda que tudo que eu esteja vendo esteja me dizendo o contrário. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí em Cantares está escrito assim, 2:10. O meu amado fala e me diz: levanta, amiga minha, amada minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores sobre a terra, o tempo de salmodiar, ou o tempo de cantar chegou, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Ou seja, você se alegra, você possui aquilo que você não está vendo, aquilo que não está existindo, e aquilo que você possui, você fala como se já fosse, e você falando como se já fosse, crendo nisso, Jesus não mentiu, aquilo vai se estabelecer na sua vida. Não tenha sombra de dúvida, Deus não pode mentir. Tudo que orando, crede que recebeste e tê-lo-eis. Com certeza, isso não falha. Não há hipótese alguma disso falhar. Para encerrar, volta lá em Hebreus 11 de novo, que o Espírito de Deus mandou aqui eu falar sobre 2 pontos aqui. Agora Hebreus 11:1 diz assim: ora, esta fé é das coisas que estão sendo esperadas, o firme fundamento da certeza, e das coisas que não estão sendo vistas, a prova demonstração, e das coisas que não estão sendo vistas, a prova demonstração. Outras versões está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. 2 estágios de fé. Primeiro estágio, uma fé mais imatura, uma fé, vamos dizer, mais jovem. É a fé que ainda trabalha um pouco na esperança. A gente sempre fala aqui que a esperança, ela não produz nada, o que produz é a fé. Porque quem vive na esperança, então amanhã Deus fará. E chega o amanhã, e amanhã Deus fará. E chega o amanhã, e amanhã Deus fará. E aquilo nunca vai acontecer. Por quê? Porque Deus fez. Eclesiastes diz: o que era já foi, o que vai ser também já foi. Mas nós não podemos também descartar a esperança, porque está escrito ali: a fé é a certeza daquilo que se espera. Então é um estágio da fé mais imaturo, é um estágio mais jovem da fé. Então você tem certeza que aquilo que você espera acontecerá, e você empenha a fé naquilo. Mas se você não parar de orar em línguas, não parar com as práticas espirituais que a gente sempre aqui comenta, você jejua, se você declara a palavra de Deus sobre aquilo que você está esperando,
se você busca na palavra aquilo que você está esperando, e busca orar, busca a voz de Deus naquilo, se você adora o Senhor, como Abacuque falou, se você louva o Senhor, então você vai entrar no segundo estágio da fé, e daí ela já passa a ser a prova, demonstração daquilo que você não vê. O que é isso? Essa fé que era uma esperança, ela vai vestir o seu ser. Dentro de você, aquilo vai ficar palpável. Dentro de você, aquilo já aconteceu. Dentro de você, você sabe porque sabe que aquilo é seu, que aquilo já está em você. Nesse momento, o milagre acontece. Nesse momento que Jesus falou, tê-lo-eis. Então são dois estágios. Primeiro, o mais imaturo, a gente entra por ele, mas depois ele precisa passar para o outro. Você precisa buscar o Senhor, orar em línguas, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me leva nisso aqui, leia ali em Hebreus, me leva nisso. Eu preciso ter a convicção daquilo que eu estou vendo. Aquilo precisa ser meu por dentro primeiro, para depois se materializar por fora. O amor de Deus, que nós vivemos por Ele, está escrito assim, que o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito. Toda essa fé, ela vai desembocar nesse amor. Nesse lugar, você não tem dúvida alguma de que você não pode sonegar a palavra a outros. Não é nem custe o que custar mais, nem tem preço. Você quer fazer, você se expõe. O modo do justo viver é pela fé, e a fé sempre vai desembocar no amor. A questão é que às vezes as pessoas usam a fé de outra forma. Elas não oram em línguas, elas são almáticas. Então elas passam a ser egoístas. Sem a palavra da fé, elas eram dizimistas, davam 10%. Com a palavra da fé, elas passam a ser tudistas, ou seja, tudo é do Senhor. Mas ao invés de elas passarem da palavra da alma, dizimistas, para as palavras da fé, tudistas, elas passam a ser nadistas. Elas não têm o encargo do dízimo nas costas, mas também elas não contribuem com nada. Ela não entendeu a palavra de Deus ainda, não é para hoje isso, não ia falar. Uma outra hora nós vamos falar disso, que é extremamente importante. Assim como a oração em línguas traz para o seu cérebro espiritual tudo que é do Senhor, a hora que você se deixar ser ensinado pelo Espírito sobre finanças, você vai ver que você vai falar assim: por que eu não comecei com isso antes? Deus, Ele é poderoso na nossa vida, basta nós nos entregarmos a Ele.